Olá, agora vamos para a quarta aula desse primeiro módulo do Clube Vida e Saúde. Principalmente agora entender a missão e o propósito da obra de saúde. É uma parte que me motiva muito, aquece a nossa mente e o coração e um prazer muito grande explicar isso aqui para a gente compreender a essência do porquê montar um clube. Então, qual foi a história de um clube de saúde? Ele parece algo novo, mas não é. Então, lá com os pioneiros já existiu a Sociedade da Saúde e Temperança. Então, na época da Ellen White e outros pioneiros, a medicina não tinha conhecimento real das verdadeiras causas das doenças. Então, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, da onde vem a doença, as causas. Então, ela teve essa inspiração especial para mostrar para ela, para como cuidar ali desse povo do advento, o povo que ia aguardar a volta de Jesus. Então, eles tiveram essa inspiração especial. E nesse contexto, Ellen White recebeu suas visões sobre a reforma de saúde, a primeira em 6 de junho de 1863. Então, em junho de 1863, quase ali 19 anos depois do desapontamento de 1844, foi onde ela teve essa primeira visão sobre saúde. E em dezembro de 1871, onde foi mostrado que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, depois de um tempo, primeiro 1863, depois 1871, duas visões que mostrou que essa obra de saúde deve ajudar a preparar o povo para o retorno de Jesus. E 30 de dezembro de 1878, em Battle Creek, poucos anos depois das visões sobre a reforma de saúde, foi organizado a Sociedade de Saúde e Temperança. Então, ali, em 1878, foi organizado a Sociedade de Saúde e Temperança, que é o clube de saúde, mas lá na época dos pioneiros. Então, foi feito ali, na casa onde Ellen White e o Tiago White moravam, foi nesse local. A Sociedade de Temperança tinha como objetivos promover a temperança bíblica, disseminação das leis de saúde, ajudar o povo adventista a avançar na reforma de saúde e temperança. Então, tinha esse objetivo de mostrar as leis de saúde e como que o povo devia avançar nessa reforma e ser um canal através disso para alcançar as pessoas. E a primeira Sociedade de Temperança serviu de modelo, olha que interessante isso, desde 1879 até 1925. Então foram ali aproximadamente 40 anos que foram crescendo as sociedades de temperança. Então foi desenvolvendo ali por muito tempo. E o ideal era que cada igreja tivesse ali a sua sociedade. E um ponto muito interessante, que eu não conheci lendo o manual do Clube Vida e Saúde, foi esse compromisso que eles fizeram. O estilo de vida deles, das pessoas naquela época, era bem diferente do nosso, mas os primeiros compromissos, que tiveram 3 ali, o primeiro foi em relação ao álcool. Então tinha ali um compromisso anti-whisky, que fala assim, ó, que é abster de toda forma de álcool. Depois, além do álcool, um outro compromisso se abster do fumo, que é ali o anti-rum e tabaco. E depois, uma vida de total abstinência. E em cada passo desse, que nem quando chegava esse terceiro compromisso, olha que interessante aqui que fala no manual, eles tinham um compromisso escrito e verbal. Assim como a gente hoje vai, antes de se batizar, que passa ali por uma análise, se a gente tem a fé e acredita nessas crenças, eles falavam assim, ó, eu faço aqui solenemente uma afirmação, que com a ajuda de Deus, inteiramente me absterei do uso voluntário de bebidas, em qualquer equivalência, de álcool, chá, café, uso de tabaco, ópio e de todos os outros narcóticos e estimulantes. E esse último compromisso foi assinado por quase todos os membros da igreja, com poucas exceções. Então, quase todos os membros da igreja fizeram esse compromisso oral e por escrito. E, inclusive, ali o presidente da associação, Ellen White, o seu esposo. Então, era um compromisso que eles tinham com essa Sociedade de Saúde e Temperança nos nossos pioneiros.
Depois disso, Ellen White continuou tendo visões e foi se estruturando. Foi escritos manuais, foi escritos livros da Ellen White, então a gente vê aí exemplos, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Medicina e Salvação, e depois isso foi estruturado pelo Ministério de Publicação da Igreja para virar livros menores, maiores, juntando todos esses escritos que Ellen White fazia, mas hoje a gente tem aí muitos escritos, mas esse é o que chega para a gente, Santificação, Temperança, Conselho sobre a Obra Médico-Missionária, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, Reavivamento e seus resultados, Ministério Médico Urbano, então a gente tem muita literatura aí de acordo com essas visões que Ellen White foi recebendo para chegar até hoje. Dentro disso tem a missão da igreja. Então a gente vê essa missão que a gente já falou lá na aula 1, que é as 3 mensagens angélicas, lá de Apocalipse 14. Então, de proclamar a todo mundo, quando tiver o alto clamor, levar essa mensagem às pessoas. E, sendo essa nossa missão, precisamos entender que a propagação e vivência da mensagem de saúde faz parte das mensagens angélicas. Lá no Conselho sobre o Regime Alimentar falou assim, ó, a reforma de saúde foi-me mostrado, é parte da 3ª mensagem angélica e está com ela intimamente relacionado como está o braço e a mão com o corpo. Então, essa relação da mensagem angélica, de dar o alto clamor, somos pessoas que vamos dar essa mensagem, mas para conseguir com força, com motivação, com o auxílio do Espírito Santo, a gente precisa cuidar do nosso templo, cuidar do nosso corpo para que a gente tenha ali um poder especial do Espírito Santo nos auxiliando para isso. Esse é um verso muito interessante que eu vi aqui, que está no manual, que ele pega a primeira mensagem angélica, lá de Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez a terra, o mar, o céu e as fontes das águas. Então, ali tem 3 princípios, só na primeira mensagem angélica, que é o temer a Deus, que é o temor a Deus, ele está ligado à nossa mente. O dai-lhe glória está ligado ao nosso físico, e o adorai ao nosso espiritual. Então, nessa primeira mensagem angélica, a gente já vê essa importância de ter ali a consciência, de cuidar da mente, do corpo e do espírito. De temer a Deus, a gente precisa da nossa consciência, cuidar do corpo para ter a mente clara, límpida, para entender verdadeiramente o que é o temor a Deus. Dai glória com o nosso corpo, com o nosso templo, que lá em 1 Coríntios fala, né? A gente dá glória a Deus, 1 Coríntios 6, 19, o temor a Deus, também a gente vê em Provérbios 1, 7, e a parte do adorar, que é a parte espiritual. Então a gente precisa dessa parte espiritual também. Um pouco agora entrando na saúde de forma espiritual. O que a Bíblia, Espírito de Profecia, fala sobre saúde? Então, lá em Apocalipse 1,7, fala que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então a gente é uma alma que tem essa união de pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. E outros versos bíblicos, né? Em 1 Coríntios que fala que somos templos do Espírito Santo, lá em Romanos fala que a gente deve ter ali o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, cuidando da nossa mente. Também, lá em Romanos 12, para a gente se transformar na renovação da nossa mente. Então, o que a gente precisa hoje, com essa obra de saúde, com o clube de saúde? Mudar a nossa mente, entender o momento que a gente vive, as profecias se cumprindo, para ter uma verdadeira motivação para cuidar do nosso corpo. Qual que é o grande objetivo da obra de saúde? É garantir o desenvolvimento mais elevado da mente, do corpo e do espírito. E entender esse outro princípio também do Conselho sobre o Regime Alimentar. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram designadas para o nosso bem. Então, teve um Deus criador, que nos criou ali do pó. Então, a natureza que está ali é o melhor local para a gente ter essa harmonia com o Criador. Os 8 princípios da natureza, ou 8 remédios naturais, o ar que a gente respira, a água, o sol, o exercício físico, a nutrição dos produtos que a natureza nos trouxe, isso vai trazer ali uma melhor harmonia para o nosso corpo.
Nessa apostila das 40 madrugadas, fala sobre os objetivos de Deus na mensagem de saúde. Então, lá na apostila da saúde e adoração. Então, Deus, qual que é o objetivo de Deus para a nossa saúde? Deseja exercer seu poder de curar por nosso intermédio. Imagina esse momento chegando com a plenitude do Espírito, Deus por nosso intermédio, ajudando na prevenção, na educação. As pessoas vão ter aí um melhor estilo de vida. Diminuir o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Então, saúde mental, física, espiritual, o mundo está caído. Então, a gente precisa desse apoio, auxiliar as pessoas do mundo e também purificar a sua igreja para receber a plenitude do Espírito. Preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, é mais um motivo que Deus quer que a gente cuide da nossa saúde, da nossa casa, do nosso templo. E lá em Conselho sobre Regime Alimentar fala que a obra médico-missionária é uma cunha de penetração, abrindo o caminho para que outras verdades alcancem o coração. Isso é muito real. A gente vê um exemplo na colportagem, que as pessoas entram lá, bate palma na casa das pessoas, falam saúde física, nutricional, no fim ela deixa um grande conflito, ela faz uma oração. Então, através de levar a saúde, você leva também a parte espiritual e as pessoas acabam compreendendo melhor como cuidar dessa saúde integrada. Princípios importantes nessa missão e propósito. Princípio 1, reavivamento e reforma. Então a gente precisa de um reavivamento. E Paulo escreveu, se a gente conhece o tempo, é a hora da gente despertar do sono. E a gente se encontra no momento onde Daniel está lá no pé da estátua. Mateus 24, só falta ali o evangelho ser levado a todo o reino. Apocalipse 2 e 3, a gente já se encontra ali na última igreja. Então a gente conhece o tempo. Então a gente precisa reavivar, não estar na mornidão, assim como o Apocalipse fala de Laodiceia. A gente precisa de um reavivamento e uma reforma dos nossos sentidos. O que a gente toca, o que a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente faz, os nossos hábitos precisam ser reformados para estar junto ali com uma comunhão com o nosso Criador e o nosso Salvador. Princípio da santificação. Então, a gente deve ter ali, a santificação exposta nas Escrituras tem a ver com o ser todo, física, moral e espiritual, a integralidade. Então, nisso que está a santificação também. E a chuva serôdia, que é um importante acontecimento que está no presente e no futuro, mas já acontece algumas gotas, que é o quê? Existiu a chuva temporã com os apóstolos, que receberam ali no Pentecostes a plenitude do Espírito e através disso tiveram o poder de curar as pessoas e semear ali a verdade da palavra de Deus, e a gente tem essa frutificação até hoje, mas é prometido a chuva serôdia, uma plenitude muito maior desse Espírito Santo, que vai nos auxiliar aí num reavivamento e para a gente conseguir realizar a missão que nos cabe. Então, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã, porém a chuva serôdia será mais copiosa e o Espírito aguarda o nosso pedido e a nossa oração por ela. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo. Como que está o desejo aí no seu coração? Você que gosta da mensagem de saúde deve arder na sua mente, coração, na sua vontade, cuidar do corpo, cuidar do espírito para receber essa plenitude especial, e ela vai ser proporcional. Essa é uma promessa de Deus antes da volta de Jesus, você receber essa chuva serôdia. E tudo que temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. Por isso a gente deve cuidar do nosso vaso, do nosso templo, para receber a chuva serôdia. E o Clube de Saúde vem com esse principal movimento para nos auxiliar nisso. E aqui nesse fim eu gostaria de deixar esse resumo, uma imagem que mostra ali a gente sendo um povo de Deus, uma testemunha verdadeira, e a gente sabe que vai ter ali a obra médico-missionária, que ela vai auxiliar ali no reavivamento, na reforma, e o Clube de Saúde está ali no meio. Ele é o jeito prático de realizar essa obra médico-missionária. Então, você tem o privilégio de fazer parte, de ser diretor disso e estar nesse clube. Buscando isso, a gente vai ter a chuva serôdia, a plenitude do Espírito para nos auxiliar a dar o alto clamor,
levar a mensagem a todo o reino, tribo, língua e nação, através da nossa santificação, através da saúde física, mental e espiritual. Então isso tudo está integrado. Então é um privilégio a gente ver esse momento, um clube de saúde tendo essa importância de realizar essa obra de saúde na prática. E na próxima aula, aula 5, a gente vai começar a falar do Clube Vida 10, que é um clube virtual para auxiliar você, aonde você se encontre, no norte, sul, centro-oeste, nordeste, aqui mesmo no sudeste, para te auxiliar nesse movimento de como montar um clube de saúde e ter ferramentas diferenciadas para você fazer aí na sua região. Então, aula 5, módulo Clube Vida de Saúde espera por você lá. Valeu!